Você já ouviu a frase, quem quer consegue, basta se esforçar? Ou então, todo mundo tem aquilo que merece. Ou ainda, conheço um empresário milionário e no passado ele era muito pobre, viu? Alguma vez na vida você já deve ter ouvido frases parecidas com essas. E sempre associadas a um conceito, a meritocracia. Seus defensores dizem que basicamente todo mundo terá aquilo que merece. E para que você seja merecedor de algo bom, você tem que unir dois conceitos. 1. A mentalidade e 2. O trabalho pesado. E aí, tudo acontecerá. Nesse vídeo, eu vou te dizer, com todo respeito, como sempre, porque eu sim acho o conceito da meritocracia bom, e muito bonito até, mas porque eu não acredito que ele é realidade no Brasil. Longe disso, aliás. Inclusive, em vários lugares do mundo, isso também tá mais para conto de fadas. Eu vou falar de tudo que paira o assunto, desde a infância até a vida adulta, passando pela cor da pele, condições socioeconômicas, herdeiros, bilionários, tudo a gente vai ver nesse vídeo, e do melhor jeito de Investland, com muita didática, ludicidade e números. Além disso, eu te prometo que eu vou fazer uma analogia aqui, baseada na realidade, obviamente, que até você que acredita que a meritocracia existe, vai ter que repensar melhor. E por outro lado, você que sabe que meritocracia no Brasil é um conto de fadas, vai ter um argumento na ponta da língua para toda vez que esse assunto aparecer. Com esse argumento em mãos, você vai deixar qualquer um reflexivo. E não, nunca você viu isso na história do YouTube. Então, vem comigo que esse vídeo tá meritopíssimo. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e eu não vou te dar a resposta agora, só quero que você pense, por que as pessoas que são pobres, ou por que eventualmente as pessoas que estão na miséria e ainda vivem na rua, estão lá? Basicamente, existem duas probabilidades. A primeira probabilidade é algo endógeno. Endógeno significa dentro, é dentro dela mesma, ou seja, ela é uma pessoa pior, ela é uma pessoa que não teve mérito, ela é uma pessoa incapaz. Você acredita nessa possibilidade de ser endógeno? Não sei, não vou responder agora. Ou você pode acreditar numa segunda possibilidade, que isso é exógeno. O que é exógeno? É que não vem de dentro dela. Logo, ela está lá por questões de fora, por questões do sistema, por questões macro. Então, em qual dessas você acredita? Ou, eventualmente, você acredita em um pouco de cada? Como eu te falei, não quero dar uma resposta agora, é só para você pensar. E agora vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, primeiro vamos entender alguns conceitos. Eu vou começar com a palavra democracia. E calma, se você já acha que viu alguma coisa sobre isso, fica aqui e olha de novo. Primeiro, democracia, que todos nós teoricamente conhecemos no Brasil, demo vem da palavra povo e cracia vem da palavra poder. Logo, teoricamente, é um poder que emana do povo. E aí a gente tem alguns conceitos, como por exemplo, é um sistema de poder, ou governo no nosso caso, em que o poder vem do povo, ou seja, quem assume o poder foi aquele cara que foi eleito, né? Eleito pelo povo. E quem está no topo foi eleito pelo povo, que foi o que eu acabei de falar. E a gente vê que isso no Brasil, pelo menos em termos eleitorais, a democracia é verdade. As pessoas que têm a maioria dos votos ou seguem a lógica eleitoral, o povo vai lá e vota e essas pessoas são eleitas. Então, não estou falando que a democracia é algo inquestionável, mas na lógica básica ela funciona no Brasil. Daí a gente vem o conceito de meritocracia. O que significa meritocracia? Cracia significa poder, é igual essa palavra aqui, e mérito significa mérito, você já sabe o que funciona. Então é um sistema de poder em que as recompensas ou posses de alguém vêm do mérito do mesmo. Então tudo que você tem ou terá vai por maior influência por poder vir do seu mérito. E quem está no topo é porque teve mérito. Quem não está é porque não teve mérito. E aí aquela pergunta que eu faço pra você. Você acredita que no Brasil as pessoas que estão no topo, principalmente economicamente, estão nas elites, essas pessoas todas tiveram mérito e logo quem está na rua é uma pessoa que teve demérito? Você fala, Daniel, não sei, vamos pensar. E outra coisa, eu já vi esse conceito, mas calma que eu vou trazer algumas coisas novas, você vai entender. Vamos um passo além agora. A maioria confunde conceitos. Eu, por exemplo, sou do setor privado. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E a gente sim exerce um mérito, a gente sim treina as pessoas para que elas avancem. E existem sim pessoas que se destacam em relação às outras. Aí você fala, Daniel, então você é um hipócrita. Você crê na meritocracia. Não, querido. Você é que não sabe o conceito das coisas. E eu vou te explicar isso agora. Você confunde mérito com meritocracia. Mérito é uma coisa diferente de meritocracia. O mérito, ele existe. Eu, por exemplo, não jogo nada de basquete. Eu posso treinar e virar um jogador razoável de basquete e eventualmente ganhar a competição ali do condomínio. Eu vou ter um mérito nisso. Então ninguém está negando que o mérito existe. Calma. Lembra que eu sou do setor privado. Então o mérito existe. O problema é você achar que a meritocracia existe. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você acha que a honestidade existe? Responde pra mim. Pensa aí. Você conhece pessoas honestas? Você acha que no Brasil existem pessoas honestas? Você vai falar, poxa, Daniel, acho que sim existem. Mas então, já que existem pessoas honestas, significa que a gente vive numa honestiocracia no Brasil? Você acha isso? Aí você vai falar, não, peraí, Daniel, Brasil, honestiocracia? Não. Tem um monte de gente que rouba aí, corrupção e tal. Então, peraí, como pode?
Existem pessoas honestas no Brasil, mas a gente não vive numa honestocracia. Exatamente, querido. A maioria dos coaches não sabe diferenciar isso das pessoas que defendem. Eles defendem um mérito, porque eles olham e eles veem que existe um mérito, mas não a meritocracia. No Brasil também existe a honestidade, mas não a honestocracia, querido. Honestocracia seria que todas as pessoas que estão lá no poder vieram porque são honestas e fizeram práticas honestas. Não tô falando que é o paraíso, mas assim, é a regra, é a maioria. E você sabe que a honestocracia no Brasil é questionável. Mas menos ainda do que meritocracia, porque aqui o negócio é mais embaixo ainda. Então toda vez que alguém te falar, o mérito é meritocracia, você vai ver que ele tá confundindo os dois. Aí tu pergunta, fulano, tu acredita na honestidade? Falou, sim. Então tu acredita que o Brasil vive uma honestocracia? E fica calado, espera ele pensar. Ele vai entender na hora a diferença de mérito para meritocracia. Vamos continuar. Tá aqui a pergunta que você vai fazer pra ele, tá? E agora falando de sistema, né? Porque cracia vem de sistema, poder e tal, o poder do sistema. Vamos falar aqui um pouco da coloração do Brasil. Então, por exemplo, no Brasil, 45% das pessoas são pardas. 43% são autodeclarados brancos, 10% são pretos e 1% aí indígena ou amarelo. Logo, se somarmos pardos e pretos, vamos ter aqui cerca de 55% das pessoas são negras, beleza? E cerca de 43% brancos, tá? Disso, 51% do Brasil, quase 52% é mulher e 48,5% são homens. E aí, eu arredondei aqui, tá? Ficou 55, 43 e tal. Vamos arredondar como se fosse 50% branco e 50% negro, tá? Só pra gente fazer um exercício mais fácil aqui. E como se fosse 50% mulheres e 50% homens, tá bom? Logo, se a gente fizesse, por exemplo, ranking do topo do Brasil. Quem é o topo do Brasil? Os bilionários. Vamos colocar os caras que matem dinheiro no Brasil. Então, se o sistema é todo justo, a gente pode esperar que quando a gente puxar a lista dos maiores bilionários do Brasil, vai ter gente misturada de todos os tipos. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negro, vai ter branco. É ou não é? É, porque isso se o sistema for justo. Então tem tanta gente de cada um desses perfis que eles vão estar lá representados. Vamos ver aqui, então, como seria as pessoas mais ricas do Brasil em cores. Então a gente tem aqui, ó, uma mulher, 2, 3, 4, 5 mulheres, beleza? Então a gente tem também, obviamente, 5 homens. A gente tem uma pessoa negra, 2, 3, 4, 5 pessoas negras e 5 pessoas brancas. Essa seria a lista das 10 pessoas mais ricas do Brasil. Agora vamos ver quem são as 10 pessoas mais ricas do Brasil. Aqui estão elas. Olha como eles são bem parecidos com esse perfil. Aqui estão eles. Homem branco, mulher branca, que é a filha do Joseph Safra, né, que morreu, então a Vicky é a herdeira dele. Homem branco, 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 homem branco. Joseph Safra era um homem branco também. Então, pergunta que não quer calar. Você acha essa lista parecida com essa lista? Aí você vai falar, pô, Daniel, não é parecida, né, cara? Não é parecida. Aí agora a gente vai para uma questão de que por que não é parecida? O que você acha? Porque existem poucas possibilidades. A possibilidade número 1 é que é apenas uma coincidência. Daniel, pode ser uma coincidência? Pode. Eu, por exemplo, posso pegar 10 moedas de cara ou coroa, eu posso jogar 10 vezes e podem cair 10 vezes cara. Existe essa possibilidade na matemática. Claro que é uma possibilidade bem baixa, mas existe essa possibilidade. Existe essa coincidência. Então, não podemos descartar o fator coincidência. Possibilidade 2, não é uma coincidência e tem algum viés nesse sistema. O sistema de alguma forma enviesou para que a gente veja uma lista basicamente de homens brancos. E pessoa negra não tem nenhum, inclusive. E mulher só tem uma e é branca. Então calma aí, tu que não gosta desse assunto racial, calma aí também, eu não sou militante também dessas coisas não, só tô falando de número, de estatística só, tá? Fica tranquilo aqui, ninguém tá militando não. Mas vamos lá. Então, possibilidade 2, tem algum viés nesse sistema, que a lista é basicamente de homens brancos. Então tem duas possibilidades se é um viés. Primeiro, é um viés endógeno, ou seja, a pessoa é inferior geneticamente, será? Ou por algum motivo ela é inferior? Que pessoas, Daniel? As pessoas que não estão na lista. Por exemplo, negros eu vejo aqui? Não são. Não estão aqui. Mulheres eu vejo aqui? Não estão. Então, eventualmente, todos os negros e todas as mulheres são inferiores? Será que você crê nisso? Tem gente que crê nisso sim. Tinha um cara também que acreditava que tinha uma raça superior, um cara do bigodinho aí que morava lá na Europa. Então só tem dois motivos para essa lista ser assim. Ou é endógeno, as pessoas que não estão na lista são inferiores por alguma coisa. Ou via genética, ou porque são mais burros, ou porque alguma coisa delas dentro delas. Ou 2, é um viés exógeno, ou seja, algo na estrutura brasileira enviesa para que essa lista seja predominantemente de homens brancos. E calma que isso não é um vídeo sobre racismo, tá? É um vídeo sobre... E nem um vídeo sobre desigualdade. É um vídeo sobre meritocracia e fica no vídeo. Então, é exógeno. Eu, Daniel, não acho que uma pessoa ser preta ou ser branca ou ser de qualquer cor faça com que o cérebro dela seja pior ou melhor. Ou seja, é quase uma eugenia isso aí, né? Porque se tu acredita nisso, tu crê que tem uma raça superior, né? Cuidado com essas ideias aí.
Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que é basicamente o sistema. O jogo do sistema não é meritocrático. Ele não é justo para todo mundo. Os pontos de partida são diferentes. E calma que a melhor parte do vídeo ainda vai chegar. Fica tranquilo. Inclusive, no início do vídeo eu falei que eu gostava do conceito de meritocracia. Por quê? Porque apesar de eu achar que não existe, eu sonho que um dia isso aconteça. Poxa, eu sonho que um dia todas as pessoas tenham condições de competir. Ter alimentação boa, ter uma educação boa, tem uma família estruturada, eles têm uma saúde boa, porque aí tá todo mundo tranquilo, aí todo mundo pode competir. Então no Brasil sim existe competição e existe microbolhas onde pode ser sim exercido o mérito. Tem uma bolha de um monte de menino que é de escola particular e tal, tudo criado com todinho. Sim, eventualmente aqui quem estudar mais vai ter um mérito. Mas isso são microbolhas, isso não é o Brasil todo no macro. E aí vamos lá. Muita gente fala, Daniel, mas isso aí é mentira. Aí ele usa o viés do sobrevivente. Eu conheço um cara que ele era preto e pobre e ele ficou bilionário. Quer dizer, bilionário eu não vi aqui nessa lista, talvez tenha em outra. Mas assim, ou milionário ou multimilionário, eu conheço ele. Aí eu falo, tu conhece ele da onde? É teu amigo, é? Fala, não, pô, não, eu li o livro dele. Eu falei, então é tão normal a história do cara que o cara escreveu o livro, é isso? Pra contar a história de que ele venceu. Ou seja, até o cara não se tocou, pô. Ele foi numa palestra do cara, ele leu o livro do cara, que basicamente o livro conta a história de como ele venceu, saiu da pobreza. Logo é um feito extraordinário. Porque um bilionário desse não escreve livro assim. Ele pode até falar que ele saiu da pobreza, mas ele foca em outras coisas. Mas enfim, e muita gente usa essa evidência anedótica de uma pessoa que ele conhece para achar que o sistema é meritocrático. E aí, vamos falar de meritocracia e bilionários mais um pouco. A gente tem a lista da Forbes, e o que o seu EconoCoach te mostrou, o cara que você segue, né, das finanças aí e tal, não sei o que é da Caixa Liberal e tal, ele te dá só essa notícia aqui, ó, que 70% dos novos bilionários fizeram fortuna por conta própria. Eles são os famosos self-made, tá? Isso aqui é um F, tá? Made, self-made, tá? E aí eles falam assim, tá vendo? 70% dos bilionários não eram bilionários antes. E eles param aqui. E você fala, uau, então a meritocracia realmente existe. Só que aqui em Investland a gente vai um pouco mais adiante, né? A gente não fica nessa superficialidade aí que muitos canais neoliberais têm, né? A gente vai estudar um pouco mais. E vamos às contas? Vamos às contas. Vamos raciocinar um pouco mais. Primeiro, total de bilionários em 2025, segundo a Forbes, 3.028 bilionários. Bilionários em dólar, tá? Bilionário chique. Desses 3.028 bilionários, a gente pode ver que 288 foram novos bilionários e 2.740, se você subtrair esse número por esse, já eram bilionários em 2024. Então, adicionou-se em 2025 288 bilionários. Na verdade, 2024 tinha até um pouco a mais, tá? 2.780, se eu não me engano, é porque tem gente que deixou de ser bilionário, tá? Mas enfim, são números muito parecidos, tá? Não foque no preciosismo, porque o resultado final, você pode usar o número que você quiser, você vai chegar na mesma conclusão. Desses novos bilionários, o que a reportagem diz que 70% são novos, logo cerca de 202 são novos, e 30% são herdeiros. 86 pessoas são herdeiros. Aí você fala, viu, Daniel, a meritocracia venceu, porque senão a maioria podia ser herdeiro. Agora, vamos continuando as contas, tá? Primeiro, vamos ver se você prestou atenção. Pausei um pouco, fala assim, vou fazer uma conta matemática tranquila. Faz um yoga, reflete. Fala assim, cérebro, eu preciso do mérito agora de pensar. Beleza? Preparou para fazer a conta? Vamos lá, tranquilo. Primeiro, em 2024, qual era o tamanho do grupo de bilionários? Pensa aí. A gente deu a resposta no slide anterior. Em 2024, eram 2.740 pessoas. Agora, olha essa pergunta que eu vou te fazer. Em 2024, qual era o tamanho do grupo de não bilionários do mundo? Fala, Daniel, o tamanho do grupo de não bilionários? Cara, mas a reportagem não fala de quem não... Não, pensa um pouquinho. Se eu falo assim, na Terra inteira existem 2.740 bilionários, então quantos não são bilionários? Se você for um pouquinho esperto, você vai falar, cara, é a população da Terra menos 2.740 pessoas. E a população da Terra é esse número aqui, ó. Tô falando de 8 bilhões de pessoas, tá? Então, basicamente, em 2024, 8 bilhões de pessoas não eram bilionários em dólares e 2.740 pessoas eram bilionários. Entendeu aqui? A conta tá certa? Beleza. Então vamos continuar a conta que teu EconoCoach não fez. Agora vamos ver quanto que esse grupo de bilionários gerou. Quanto o grupo de bilionários gerou de novos bilionários e quanto o grupo de não bilionários gerou. Então a gente já sabe essa resposta. O grupo de bilionários gerou 86 bilionários. Porque lembra que 288 novos bilionários apareceram em 2025, sim, 70% não era herdeiro e 30% era herdeiro. Então o grupo que era bilionários fez herdeiros, então 86 bilionários. Isso significa que o grupo de não bilionários formou 202 bilionários. A gente já tinha visto isso aí na tela anterior, beleza? Beleza. Aí você fala, viu, Daniel, a meritocracia. Agora, querido,
Você já parou pra pensar a diferença desse tamanho de grupo pra gerar isso aqui e desse tamanho de grupo pra gerar isso aqui? Vamos calcular a porcentagem? Então, esse grupo aqui, ó, a chance de você se tornar bilionário, a conversão foi 3,1%. Ou seja, uma a cada 31 pessoas desse grupo de bilionários aqui gerou um novo bilionário. Então, foi herdeiro, provavelmente, né? Então, beleza, a chance é uma a cada 31 pessoas. E aqui, 8 bilhões de pessoas geraram apenas 202 bilionários. Sabe qual é a conversão disso aqui? 0,0000025. Gente, esse 1 aqui, primeiro aqui, seria 1%, tá? Eu tô falando que é 0,0000025. Ou seja, é uma a cada 40 milhões de pessoas. Então, querido, a chance de você ser bilionário sendo herdeiro, isso só nesse ano que foi avaliado aqui, tá? Fora que tem os outros anos e etc e tal. A maioria vai herdar sim. Mas é de uma a cada 31 pessoas. E aqui, na população geral, é uma a cada 40 milhões. Como é que o teu EconoCoach fala que é a mesma coisa? Ele fala que isso aqui é mais fácil do que isso. Olha a tua chance, uma a cada 40 milhões. Querido, sabe o que é isso? Isso é uma chance 1.243.000 vezes mais fácil ser bilionário sendo um herdeiro do que o não herdeiro. 1.243.000. E o teu EconoCoach te mostrou aquela notícia. Como viu? A maioria é meritocracia. Ele não sabe fazer conta, mano. Eu não sei se... Ou talvez sabe, mas ele só tem raiva de pobre. Eu não sei o que é. E aí, olha só. Você sabe que é 1.243.000 vezes? É isso aqui, ó. É um competidor 1. É o equivalente a ele correr 1 metro, né? 1 metro deve ser isso aqui, assim, mais ou menos. Não sei, algo assim, talvez. Então, o competidor 1 tem que correr 1 metro. E o competidor 2, ele tem que percorrer de São Paulo a Salvador. Na verdade, isso aqui é um pouquinho mais, inclusive. Então, mano, olha a competição. Um corre 1 metro e o outro corre de São Paulo a Salvador, que é entre 1.200 e 1.400 quilômetros aí, tá? Sim, é a meritocracia isso aqui. É o número da meritocracia. Teu EconoCoach não te mostrou. Outra coisa, 1.243.000 vezes é o seguinte, ó. Você tem alguma coisa que está a 1 metro de altura do chão. Beleza, você tá vendo. Algo 1.243.000 vezes maior que isso, ela está... Sabe a estação espacial lá no céu? Pois é, tá longe, né? Ela está a 3 vezes a altura da estação espacial. E o cara falou que é a meritocracia. Ah, Daniel, mas tudo bem, claro. A chance de ficar bilionário, beleza. Mas, poxa, a chance de melhorar de vida, da pessoa, sei lá, sair pra classe média, não é tão difícil assim. Claro que não é. Ainda bem, graças a Deus que não é, né? Mas calma que a gente vai chegar nesses números também, tá? Vamos lá. E aí eu tenho uma outra pergunta pra você. Você sabe, pô, a herdeiro é porque nasceu, né? Então, olha só, pô, nasceu de família rica, né? Que legal. Então, quando alguém nasce, tem mérito de ter nascido na família rica? Mas, enfim, obviamente você sabe que nascer rico ou não é uma escolha, não é mérito. Aí você fala, Daniel, mas nascer pobre não é uma escolha. Mas morrer pobre é uma escolha. Você fala, cara, será mesmo que não é? Esta afirmação não é 100% verdadeira. Sim, eu, Daniel, acredito, inclusive, várias pessoas que trabalham comigo faziam parte da classe pobre, ascenderam à classe média, alguns até à classe rica. Mas essa frase de que é 100% uma escolha própria e que dando a entender que o sistema não tem peso, ela não é 100% correta. Ela é parcialmente correta e eu vou te mostrar o porquê. Porque a pergunta básica é essa, ó. A partir de que idade alguém espontaneamente cria ciência de que precisa ter mérito? Ou seja, a criança nasce rica ou pobre, né? É, beleza. Nasceu pobre, beleza. A partir de que idade você considera que essa criança tem que ter mérito? Com 4 anos de idade, ela já, poxa, devo ter mérito. Nasci pobre e lascado. Então agora tenho que competir para passar os outros. Ela já tem essa ideia? Com 7 anos tem essa ideia? Com 8 anos? Com 10 anos tem essa ideia? Então a partir de que idade, filho? Porque você vai ter que me dizer, se você for honesto, que ela passou anos da vida dela sem ter o controle sobre o mérito. Que isso era basicamente da sua criação e da família onde ela nasceu. Por exemplo, as minhas filhas, né? A minha filha mais velha, no caso, que já tá na escola, ela estuda numa escola bilíngue e várias vezes na semana ela vai pro Kumon, onde ela aprende inglês. Quando ela chegar com 10 anos, a menina vai estar falando inglês. E aí, se eu for eventualmente num bairro pobre da minha cidade, ver uma outra criança de 10 anos, às vezes a criança não vai saber falar inglês, às vezes a criança pode estar mal cuidada, por exemplo, porque ela não teve todo aquele suporte. E aí eu vou falar pra essa criança, ei criança, você não teve mérito. Minha filha aqui, que fala inglês, teve mérito. Tu acha justo isso? Porque se tu acha justo, tu tem que falar assim, não, a partir de tal idade, de 6 anos, a criança já tem que ter ideia do mérito e da meritocracia. Qual é a idade? Me conta a idade, filho. O EconoCoach não fala a idade. Vamos continuar no papo da idade? Beleza. Aí outra pergunta que eu te falo. A nutrição infantil. Você que acha que é nutrição infantil, do jeito que a criança foi nutrida, ou mal nutrida, ou desnutrida, não importa, na infância dela, você acha que vai impactar na vida adulta? Sim ou não? Você acha que impacta alguma coisa no cérebro, na cognição? Você acha que impacta na adolescência, na vida adulta? Você acha... Se você acha que não, tá tranquilo, porque vai chegar uma época da adolescência ou da vida adulta que ela vai entender da meritocracia, e aí ela vai conseguir competir de igual para igual, né?
Mas agora, se você acha que impacta, como os estudos mostram que impacta, a nutrição dos primeiros anos de vida impacta muito na sua vida de adolescente e de adulto. E lembra que a nutrição, quando você era criança, você não escolheu, veio dos seus pais, tá? E ela vai impactar muito na sua vida. Uma outra coisa. Daniel, mas você está falando de performance que é performance entre aspas, tá? Performance humana, vamos dizer assim. Uma nutrição inadequada, você acha que impacta na performance física e na performance mental? Que é basicamente as duas performances que a gente tem, tá? Em todos os empregos. Você é um esportista, ou você trabalha com a mente, ou eventualmente é uma combinação dos dois, né? Você se comunica. Quem se comunica, quem é o ator, por exemplo, então ele tem performance física e ele tem performance mental, né? Você acha que essa parte da nutrição infantil não importa? Tá bom. E a pobreza, será que importa? A criança ter nascido pobre? Pode afetar o futuro de uma criança? Ou não, tem nada a ver. Tá aqui, ó, outro estudo, tá? Vai lá no PubMed e você vê. Não é na tia do Zap que te mandou um artigo não, tá? Disparidades socioeconômicas afetam o circuito pré-frontal. Isso aqui é uma tradução, tá? O certo é o córtex pré-frontal, beleza? E aí aqui diz que o status socioeconômico de uma família afeta em todos os aspectos a vida de uma criança, inclusive o seu desempenho atual e futuro, queridos, tá? E aqui tem um resumo do artigo no GPT que eu coloquei, tá? Afeta a memória e a atenção, são prejudicados, ela vai ter dificuldade de aprender e lembrar. Mas teu filho bem nutrido vai ter facilidade, né? Tu vai dizer que ele teve mérito. Regulação emocional alterada, não precisa nem dizer o que acontece com alteração de emoção, né? Ansiedade, tristeza e etc. Controle de impulsos enfraquecidos, ele é mais agressivo, mais agitação. Tinha uma parte que falava também que na vida adulta a pessoa poderia cometer atitudes ilícitas, etc e tal, por não ter isso aqui calibrado. Conexões cerebrais menos eficientes. Então, querido, o cara nasceu, querido, ele não teve escolha sobre a alimentação dele, nem sobre a socioeconômica, né? Vamos ver outra coisa que ele não teve escolha também? A cor da pele pode afetar? Pô, Daniel, mais uma coisa que o cara não tem escolha, né? Porque alguém falou assim, ó, vou nascer branco, ou então vou nascer preto, do olho verde, vou nascer feio, vou nascer bonito. Alguém controla isso? Não controla. Então vamos lá, vamos ver se a cor altera, tá? O pessoal de RH, que é contratado para quê? Para contratar pessoas. Então eles são especialistas em pessoas, né? Vamos ver se rola um preconceitozinho ou não. Eles dividiram em dois grupos, ó. O grupo 1. Vocês veem nessa foto? Ó, eles vão mostrar umas fotos, por exemplo. Mostrou uma pessoa correndo. Primeiro, só pra você saber, é foto de pessoas brancas, tá? Depois de um tempo, eles vão só trocar o rosto, beleza? É exatamente a mesma foto. Então, por exemplo, essa foto é o quê? Ela é designer de moda. Designer de moda. Executivo. Pode Executivo ser de RH. na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o rapaz está cuidando do jardim da Um rapaz cuidando do jardim de sua casa. casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser Ele não tem cara de ser empregado. da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo. Ou seja, viu a mulher com a lata de tinta lá falando grafite? Grafite é arte, não é vândalo não, tá? Agora trocaram o rosto das pessoas por pessoas pretas. Claro que foi outro grupo, tá? Vamos ver. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Alguém pichando o muro. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, Esse é o jardineiro. Segurança de shopping. Esse aqui de terno era nem me lembro se era um executivo, um cara do RH, alguma coisa, né? De alguma profissão assim. E esse aqui virou um segurança particular ou motorista particular. Particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Vendedora, costureira. Olha esse. Uma pessoa fugindo. Ladrão. Falou que é um ladrão. Ei, querido, era a mesma foto, só trocou a cara. O pessoal da RH falou isso. Daniel, mas esse pode ser um vídeo manipulado. Tudo bem, vamos às estatísticas. 71% dos brasileiros acreditam que a cor de pele impacta no mercado de trabalho. Você acredita ou não? Então, pera aí. O menino nasce lá, ele não escolhe a cor, se é preto ou não. Não escolhe se é pobre ou rico. Não escolhe o tipo de nutrição dele. Tá achando que é a meritocracia. Então, vamos mais a outras evidências. E o nível de estudo pode afetar? Pô, Daniel, mais uma variável. E o nível de violência pode afetar? Pô, Daniel, mais uma variável. É verdade, violência, o menino pode viver num lugar que tá todo mundo cheio de fuzil, né? O que isso faz com a cabeça dele? E o tipo e o nível de qualidade de estudo influencia também? Se é público ou particular? Claro que influencia. Mas tu crê sim que não influencia em nada e que todos podem ter um mérito igualzinho. Tu deve também crer na honestocracia, né? Tô achando. E de novo, a partir de que idade a criança ou pessoa, então, tem totais condições de competir com as outras? Fala pra mim. Se você falar, já vai ser bem legal o vídeo. Agora, uma crítica aqui, né, para terminar o vídeo, a galera da esquerda e a galera da direita, né? Em resumo, o que eu quis dizer para vocês é que existe o mérito,
mas não a meritocracia no Brasil. Seria incrível se existisse. Condições não iguais, mas pelo menos equilibradas para todo mundo. Por exemplo, uma família de classe média alta e uma família rica, por exemplo, a criança em termos de nutrição já vão ter nutrições parecidas, tanto a classe média alta quanto uma família de um bilionário. Então, não necessariamente todo mundo precisa ser bilionário, tá? Mas todos têm que ter a mínima condição nessas áreas que eu falei pra vocês. Agora, você tem que decidir se as pessoas que estão na rua, ou que têm menos dinheiro, se é algo exógeno ou endógeno. Endógeno é quando é culpa delas mesmo, ou não culpa, ou alguma coisa genética, né? São piores. Ou se é exógeno, que é o sistema, que é o meu ponto aqui, que é o que eu acredito, obviamente. Mas qual é a crítica que eu faço à esquerda e à direita? Primeiro o seguinte, a galera da direita, foi a crítica que eu fiz nesse vídeo. Cara, pare de confundir mérito com meritocracia. Pare de ter pouca empatia com as pessoas. Eu não tô falando de todo mundo que é da direita. Claro que tem gente de direita que é cabeça no lugar e tal, entende os privilégios que tem e faz um raciocínio um pouco mais justo, tá? Mas eu já fiz bastante crítica sobre isso. E agora a crítica da galera da esquerda. Tem muita gente de esquerda aqui no canal. É que é o seguinte, beleza, querido, você já te mostrei que mérito é diferente da meritocracia. Eu te mostrei que tem um monte de vítima na sociedade. Te mostrei. Agora, você de esquerda. Por causa disso, justifica-se não fazer nada? Como assim, Daniel? Tu concluiu que o cara é vítima, né? É vítima mesmo. Agora, tu vai assumir a postura de vitimista? Ah, tu é pobre, tu é preto, tu é mulher, tu é verde, tu não sei o que, tá lascado, tô lascado. Então, não vai nessa noia. O que eu vejo muita gente da esquerda é só falando de vitimismo, nunca dá a solução. Meu irmão, um cara que nasceu pobre, ele pode empreender também, ele pode estudar e etc. A gente tem que dar essas ferramentas. Ele vai sair atrás na competição? Vai sair. Dificilmente no macro vai empatar o jogo? Dificilmente vai empatar. Mas não é por isso que a gente não tem que estimular boas práticas, bons conhecimentos, ajudar uns aos outros. Tem gente no meu time que vem trabalhar comigo e o cara é mais pobre e tal, ele teve menos estudos e tal, teoricamente ele tem menos facilidade de aprender, mas a gente ensina do mesmo jeito, porque a gente quer melhorar a vida da pessoa, independentemente do ponto que a pessoa tá, ela pode melhorar. Isso você de esquerda não pode negar. Você não pode condenar um cara pra sempre. Ah, Daniel, eu não falo isso. Mas assim como eu te falei, tem gente de direita que é maluco e tem gente de esquerda que é maluco também. Ele quer se aproveitar do vitimismo da galera toda e tal. Mas tem gente de esquerda que é responsável. E fala, não, Daniel, eu entendo que o mundo é injusto, mas estou predisposto a ajudar a galera. Por isso mesmo, cara, eu tenho empatia com os mais pobres, com os mais vulneráveis. Então, por isso mesmo, eu vou ajudar essas pessoas. Independentemente do teu viés, se tu se predispor a ajudar, querido, a gente vai ter uma sociedade melhor. Vamos alcançar a meritocracia? Sem a ajuda do Estado e sem a ajuda das elites que tomem consciência disso, eu acho difícil. Por isso que nesse canal a gente critica muito o neoliberalismo e tal, e o não uso do Estado. O Brasil usa o Estado mal, a gente deveria usar o Estado bem, a gente ia melhorar muito e chegaria mais próximo da meritocracia. Mas assim, também não quero ser o cara que não faz nada e não ajuda as pessoas a crescer. Nesse canal, a gente não tem esse problema ideológico. A gente acha que a meritocracia é uma falácia? Sim, achamos. Mas nós trabalhamos para que todos cresçam e estejam melhor a cada dia. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Investland.